Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom, tá mais um domingo na casa do Senhor e podendo compartilhar com vocês via internet. Lembrando que hoje, obedecendo ao decreto estadual, não teremos o nosso culto presencial, porém mantemos as atividades online, inclusive com essa transmissão num horário especial agora às 10 da manhã, tá bom? Então, agora você que nos acompanha, fique à vontade, se achegue, pegue aí já a tua Bíblia e, se possível, também compartilhe aí o link com amigos, pode jogar ali no WhatsApp, também no Facebook, que Deus te abençoe, é uma forma também da gente estar alcançando outras pessoas. Então agora, às 10, ao vivo, às 19h30, a mesma mensagem de agora de manhã será reeditada e postada, além de no Facebook, também pelo YouTube, certo? Então é mais uma plataforma que nós disponibilizamos, tá bom? Então, Deus te abençoe. Lembrando que também só estou eu aqui na igreja, né? Eu e Deus, devido a toda a questão do protocolo de saúde. Então, a decisão do conselho da igreja foi por essa. A gente fez todo o preparo, tomara que esteja tudo funcionando bem. A gente não tem como fazer as verificações necessárias, né? De como que está a qualidade de transmissão, coisa e tal, mas eu fiz alguns testes antes e acredito que está tudo bem. Tá bom? Sem mais delongas, eu quero te convidar então para que façamos um tempo de oração, pedindo a bênção de Deus nesse momento tão importante da nossa caminhada de fé, certo? Mais uma semana que se inicia e nós vamos agradecer a Deus porque Ele nos dá a oportunidade de mais uma vez buscá-lo, escutar da Tua palavra, pedir a Ele bênçãos, orar pedindo para que Ele abençoe as nossas famílias, podemos assim nos achegar a Deus também. Vamos lá orar? Feche os teus olhos. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, somos gratos a Deus por mais um dia de vida. Não sei exatamente qual é a situação de cada um dos que nos acompanham nesse momento, mas eu tenho certeza, Deus, de que a Tua boa mão tem nos sustentado. E pedimos para que ela continue, ó Deus, cada dia das nossas vidas, por mais essa semana que se inicia, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão nos acompanhe hoje e sempre. Abençoa, desde já pedimos a cada família que está nos acompanhando, que possamos, ó Deus, levar o Teu Evangelho a muitos que ainda não Te conhecem, ó Pai. Neste momento, através da transmissão online, mas certamente no nosso dia a dia, pelo nosso serviço, pelo nosso amor ao próximo, que sejamos luz para o mundo que anda experimentando de tantas trevas, ó Pai. Muito obrigado, é o que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Eu quero te convidar para cantarmos 2 cânticos. Hoje uma liturgia um pouco diferente da que costumamos fazer aqui. Vamos direto aos cânticos, 2 cânticos. Se você não conhece, acompanhe aí a letra. Se você conhece, cante comigo. Cantarei teu amor para sempre e cada estrada. Certo? Nesse momento, quando estamos no culto presencial, é um momento também reservado para dízimos e ofertas. Fica o convite, se você de alguma forma quer contribuir financeiramente, abençoar essa igreja com dízimos e ofertas, aí no link tem o nosso código PIX, certo? Que é o e-mail da igreja, tá bom? Mas fique à vontade, segue aí conosco, tá? Então, cantarei do teu amor para sempre.
abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém? Cantemos o amor de Deus para sempre. Pensei daria certo, toda a terra em que habitei terminou em um deserto, quando Deus achou em trevas de si. Haja luz quando Deus achou em guerras de si. Haja paz quando Deus achou em negras nuvens de tribulações. Fez nascer um arco-íris no céu, no meu coração. Toda vez que eu tive sede, ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de cada estrada em que eu andei. Eu pensei daria certo, toda a terra em que habitei terminou em um deserto, quando Deus achou-me em trevas de si. Haja luz quando Deus achou-me em guerras de si. Haja paz quando Deus achou em negras nuvens de tribulações. Fez nascer um arco-íris no céu, no meu coração. Toda vez que eu tive sede, ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, o Senhor é água viva. O Senhor é água que sacia a sede que nós temos de existência, de vida. O mundo nos oferece muito, mas tudo que o mundo oferece por ele mesmo não tem capacidade nenhuma de realmente
satisfazer o mais profundo da nossa alma, porque esse espaço é só do Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, do nosso serviço, do nosso sustento. Muito obrigado por tudo, por cada família que nos acompanha nesse momento. Te somos gratos, Deus. Recebe a nossa oração. Te pedimos também que o Senhor nos perdoe os pecados, erros, falhas. Coloque em nós um coração arrependido de ter andado distantes do Senhor em muitos dos nossos caminhos, mas nós cremos de que temos perdão em Cristo Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu amor. Muito obrigado. É o que oramos, desde já agradecidos, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém? Bom, quero passar alguns avisos próprios aqui da nossa comunidade. Aliás, se você, assim que voltarem, né, os encontros presenciais, lembrando que nos 2 próximos domingos, né, esse e o próximo domingo, apenas no online, mas vamos esperar as novas determinações do Estado, do governo. Mas assim que retornar os encontros presenciais, se você se sentir à vontade, se você estiver em condições, venha e participe dos nossos encontros presenciais, sempre aqui na Rua dos Caçadores, número 3165, bairro da Velha Central, em Blumenau, certo? Alguns avisos rápidos, bem rapidinhos. Irmãos, aqueles membros aqui da igreja já sabem que temos convocado a Assembleia Extraordinária para o dia 7 de março. Porém, devido a essa nova questão da quarentena, pelo menos aos finais de semana, o Conselho, nessa próxima semana, ainda vai se reunir para saber se mantemos ou não esta Assembleia, porque tem a possibilidade dela acontecer online, só que o Conselho tem sido bem cuidadoso, pensando em oferecer as duas opções, tanto o online como também o presencial. Muitos irmãos preferem no presencial, então nós queríamos que essa assembleia acontecesse dando a oportunidade para que todos participassem, tanto os que preferem o presencial e que podem estar no presencial, como também os que irão participar pelo online. Então, durante essa semana nós vamos soltar aí um comunicado para todos, tá bom? Os relatórios das lideranças que também estava previsto para o próximo domingo, planejamento para 2021, aguardem durante essa semana um novo comunicado, porém continuem trabalhando no planejamento. Ele é muito importante para a gente planejar o ano de 2021, certo? E hoje aconteceria também a posse das novas lideranças para 2021, obviamente não será possível. Nova data será anunciada, mas eu creio que todas as lideranças aí seguem já planejando o ano e muitas já atuando em muito do que foi pensado para esse ano, tá bom? Último aviso, o encontro de oração segue normalmente online, por enquanto, desde março do ano passado, toda quinta-feira às 20 horas pelo Meet, tá certo? Se você não tem o nosso link para participar, coloca aí no comentário, depois eu te respondo. Vou disponibilizar a todos que desejarem participar, certo? Toda quinta às 20 horas da noite, tá bom? Creio que seja isso, os avisos. Muito bom. Quero te convidar a abrir tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Abra lá. Eu vou fazer uma breve introdução e nós vamos seguir neste texto, tá certo? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura dos 14 primeiros versos. Lembrando que nós temos o costume de tempo em tempo aqui, algo que eu acho fantástico e importantíssimo para a vida da igreja. Nós pegamos uma carta, um livro da Bíblia e nós passamos por ele todo. Eu, especialmente, gosto demais de fazer isso porque
nós conseguimos trabalhar um pouco melhor o contexto, explicar um pouco melhor tudo o que estava acontecendo, e esse novamente é o propósito de iniciarmos então uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Então, se você já tem um conhecimento prévio de Efésios, faça a leitura durante a semana para relembrar. Se você não conhece, faça a leitura então durante a semana, mas nos acompanhe nessa série em Efésios. Já fizemos isso em Gálatas, já fizemos isso em Juízes, já fizemos em trechos maiores de Romanos, em perícopes bem grandes, com vários capítulos, dá para a gente trabalhar bem. E hoje, em especial, então, nós iniciamos Efésios, certo? Eu vou fazer a leitura. Na sequência, nós oramos mais uma vez e seguimos assim com a mensagem. Vamos ler? Então, Efésios, capítulo 1, dos versos 1 a 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Até aqui nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado, porque temos o privilégio de ter acesso à Tua Palavra e creio, o Teu Espírito Santo está nos moldando o coração, o nosso espírito, porque só o Senhor realmente tem condições de mudar o que somos. Somos pecadores e distantes do Senhor, mas o Teu Espírito, que Cristo fez na cruz, o que o Senhor fez por nós, por toda a história, nos reconcilia com o Senhor. Que essa verdade tome conta do nosso dia a dia, da nossa vida e de tudo aquilo que somos. Obrigado porque podemos compartilhar da Tua Palavra nesse momento. Nos abençoa, nos guia, nos sustenta. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Que bom. Então, você já deve ter notado, fizemos a leitura na versão NVI. A versão tradicionalmente utilizada na IPB é a Almeida Revisada e Atualizada, mas não tem problema, nós costumamos usar nas mensagens a NVI. E eu digo isso porque vamos refazer a leitura de todo o texto, porém em trechos, e em cada trecho eu vou comentar e você vai assim acompanhando comigo, tá bom? Então,
Se ainda não pegou a Bíblia, dá tempo. Pega aí a Bíblia no celular, de alguma forma, em papel. Enfim, mas o importante é que você esteja com a Bíblia na mão. Fica mais fácil para você seguir a mensagem, certo? Eu quero reler, então, os 2 primeiros versos que introduzem a carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque Paulo, ele mesmo se identifica como apóstolo, ele diz ali, né, apóstolo em Cristo, pela vontade de Deus. Se você quiser depois dar uma lida lá em Atos 9, você verá que o próprio Jesus aparece para Paulo, transforma o coração dele, prepara e o envia para anunciar o Evangelho. Então, Paulo é alguém reconhecidamente comissionado, preparado e enviado para anunciar a Cristo pelo próprio Jesus. E ele descreve os destinatários da carta como santos. Aí você pode pensar, mas como assim? São pessoas superiores às outras? São pessoas que não erram, não pecam, não desagradam a Deus? Não, não é esse o sentido aqui que Paulo transmite na carta dele. Aqui, santos, é no sentido daqueles que foram separados por Deus. Ou seja, aqueles que foram levados à fé em Deus. Se de alguma forma Deus tem dominado o teu coração, tem levado você a se comprometer com a obra dele, em conhecer a obra dele, se você crê em Cristo como seu único e suficiente Senhor, se Deus está no centro da tua vida, você é um santo. Nós ainda estamos sujeitos às nossas imperfeições próprias do nosso pecado, da nossa rebelião contra Deus, mas nós somos santos porque Jesus é santo. E Deus nos aceita por causa de Cristo. Então, nesse sentido, os destinatários da carta de Paulo são santos, sim, não porque são perfeitos, e nós também não somos perfeitos, porém, são pessoas que foram levadas à fé. Pessoas que pertencem a Deus. Pessoas que não vivem mais pela sua própria vontade, que não vivem mais para que as coisas aconteçam do seu jeito. Pessoas que não agem mais para o próprio favorecimento, coisas que são tão comuns no mundo. Porém, santos porque buscam do fundo da alma viver conforme a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e viver essa vontade para a vida, e que no final toda a glória por tudo que for feito seja para Deus. Então esse é o sentido de santos, não como uma elite, não como pessoas que são melhores do que outras, até porque esse tipo de visão que ainda hoje acontece faz com que nós menosprezemos as outras pessoas, achando, não, eu não sou como esse ou aquele, olha Deus como eu sou melhor. Não, mas são aqueles que são separados de Deus, e até por serem separados de Deus, enviados para servir e amar o próximo, a não viver mais segundo a própria vontade, morrer para a própria vontade e viver para a vontade de Deus. Ou seja, meu serviço, meus projetos, meus bens, meus recursos, minha inteligência, tudo isso é focado, é destinado para conhecer e cumprir a missão que Deus tem para mim. Por que isso, pastor? Porque nós somos separados por Deus. Nós somos povo resgatado por Deus. Tudo aquilo que nós temos, em última análise, é Deus que nos deu. Nós não temos nada, nem a própria vida. Deus a Deus, Deus a deu e Deus a toma também. Aqui chegamos sem nada e voltamos
sem nada daquilo que temos aqui no mundo. Então, nós e tudo aquilo que somos precisa ser dedicado a conhecer e cumprir a missão que Deus nos deu. E Paulo fala algo que parece simplesmente um cumprimento, né, de chegada. Ele fala de graça e paz, mas aqui nós temos verdades muito profundas. Por que graça, pastor? Porque Paulo está nos lembrando de que quem tomou a iniciativa de nos trazer para ele foi o próprio Deus. É ato de graça. Nós não fizemos nada para que Deus nos aceitasse. Aliás, nós fazemos ainda hoje muitas coisas que nos comprometem diante de Deus. Por isso que quando Deus nos aceita, nós precisamos cantar do amor de Deus, como nós vimos ali no primeiro cântico. Por quê? Porque foi Ele que veio na nossa direção quando ainda éramos pecadores. Percebe que amor tão grande esse de Deus? E Paulo fala de paz. Por que paz? Porque hoje nós somos reconciliados com Deus. Nós desfrutamos da comunhão com o Criador de todas as coisas, de nós, do mundo, do universo. Graça e paz. Seguir um pouquinho mais, os versos 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não sei se você notou, mas Paulo está enfatizando algo muito interessante aqui. Ele fala que a maior bênção que Deus pode nos dar é uma bênção que é espiritual. A impressão que me dá é que ele está enfatizando a questão da bênção espiritual, provavelmente porque os destinatários da carta dele estavam enfatizando o outro lado da história que acontece, que é real, que são as bênçãos materiais, que fazem parte, sim, das bênçãos que Deus nos dá, porém não é a maior bênção. Grande engano nosso quando nós achamos que a maior bênção que Deus nos dá está nas coisas desse mundo, próprias desse mundo. Não. Paulo está dizendo que a maior bênção que Deus nos dá é a bênção espiritual que está em Cristo Jesus. É muito triste e que Deus nos livre disso. E o que eu vou falar agora aqui, eu não quero julgar ninguém de maneira alguma, porém eu percebo, e você deve ter visto isso já, quando as pessoas falam de ser cristão, ou mesmo de se comprometer com alguma igreja, muitas vezes está ligado à quantidade de bênçãos que aquela igreja oferece. E normalmente bênçãos são questões financeiras, questões de saúde, questão de resolver algum problema que a pessoa tenha. Então venha, congregue, esteja, se entregue a Deus que Ele vai resolver os teus problemas. Não que Deus não possa fazer tudo isso, e até mais. Aliás, Ele fez muito mais do que isso. Porém, nada disso é o que de mais valioso temos. O que mais de valioso temos é a certeza da salvação que está em Cristo Jesus. E como é difícil nosso coração ser convencido disso? Se nós temos uma conta bancária recheada, nós muitas vezes colocamos a nossa esperança, a nossa confiança nessa conta bancária. Quando estamos com bastante saúde, podendo ir e vir, apesar dos perigos, a gente confia demais na nossa saúde, até o dia que ela desaparece ou que ela fragiliza. Irmãos, a maior bênção que temos na vida não é própria desse mundo. É a certeza da salvação em Cristo Jesus. Essa certeza é que mantinha Paulo vivo e operante, animado, com fé e esperança para anunciar o Evangelho, porque vai conhecer um pouco da vida de Paulo, não só de Paulo, mas de tantos outros mártires pela história, e você verá que o que manteve a fé e a esperança, isso precisa ser para nós
não foi a certeza das bênçãos próprias desse mundo. E, mais uma vez, eu quero enfatizar, não estou dizendo que Deus não nos dá bênçãos materiais, não estou dizendo que Deus não vai nos dar condições de saúde, financeiras, intelectuais, de relacionamentos. Deus sim vai abrir portas, Deus vai sim fechar portas, porém, vamos lembrar de textos que afirmam isso que eu acabei de dizer, por exemplo, Mateus capítulo 6, versos 25 e 33 diz assim, olha, até por isso também diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Percebe? A mensagem aqui ela é cirúrgica, ela é exata, né? Como os santos, como vimos no início da mensagem. É preciso então se apegar a Cristo. É isso que vai nos sustentar. É conhecer a Cristo e executar a vontade de Cristo. No mais, Deus garante que nada, presta atenção, no mais, nada daquilo que nós precisamos irá faltar. Deus garante que nada do necessário vai nos faltar. Talvez nós não tenhamos tudo o que queremos. Porém, tudo aquilo que realmente precisamos e necessitamos, Deus não deixa faltar. Mais uma vez, talvez não tenhamos tudo aquilo que achamos que deveríamos ter ou precisamos ter. Talvez muito daquilo não teremos. Porém, Deus garante que tudo aquilo que realmente necessitamos disso, nada vai faltar. Tanto bênçãos espirituais, como temos em Cristo, como bênçãos materiais, como saúde, como até mesmo a fé, porque até mesmo a fé é Deus quem nos dá. Deus decidiu, mesmo antes de existirmos, que somos seus filhos. E o meio que Deus usou para nos tornar filho e filhas dele foi a obra redentora de Cristo na cruz, que nem ainda tinha acontecido, porque a obra de Cristo na cruz tem um momento pontual na história da humanidade. Tanto que o nosso calendário muito é contado tendo por base isso. Teve um momento exato, mas a palavra fala que Deus nos escolheu desde antes. Éramos rebeldes, não merecíamos a bênção de Deus, merecíamos, aliás, o juízo de Deus, porém Deus nos escolhe em sua graça, em sua misericórdia. Por isso que não podemos imaginar em perder a salvação. Porque aqueles que Deus traz para Ele, embora ainda, e digo de novo, tenhamos que lidar com o nosso pecado, mas aqueles que pela fé se chegaram a Deus, não perdem a salvação, porque ela é garantida pelo amor de Deus e pela obra de Cristo na cruz. Não duvide do tamanho do amor de Deus por você. Seguir um pouquinho mais, versos do 5 ao 8, diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Maravilhoso. Como santos filhos de Deus, nós temos privilégios que nenhuma outra pessoa tem. Como
como santos e filhos de Deus, nós temos privilégios eternos, nós temos também responsabilidades. Às vezes a gente para só nos privilégios. Quais são os privilégios, pastor? Irmãos, nós temos acesso a Deus. Que é privilégio maior que esse? Nós podemos nesse exato momento fechar os nossos olhos e orar. E Deus vai nos ouvir. Em Cristo nós temos acesso direto a Deus. A certeza pela fé de que nós somos reconciliados com Deus. Por quê? Porque o preço foi pago. E foi um alto preço. Foi preço de sangue. O sangue de Cristo na cruz. A própria vida dele. O próprio Deus se encarna entre nós. Vive como nós, menos no pecado. E morre por amor de nós. E ressuscita ao terceiro dia. E nos reconcilia com Deus. Essa verdade nos reconcilia com Deus e nos dá o privilégio de ter acesso direto a Deus por Cristo. Só que às vezes a gente para nessa maravilha. Porém, não podemos esquecer das nossas responsabilidades. Que responsabilidade temos, pastor? Vá por toda a Bíblia e você vê que, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de aceitar o discipulado de Deus. Nós precisamos estar atentos à disciplina de Deus. Nós não podemos negar a nossa missão como povo enviado de Deus, assim como Paulo faz aqui, indo de cidade a cidade, anunciando o evangelho da salvação, que fala de arrependimento também. Nós não podemos abrir mão da missão que temos como filho de Deus e parar apenas no privilégio, embora ele seja tão maravilhoso, ter a certeza da comunhão com Deus, da reconciliação com Deus. Porém, a missão que Deus nos dá não é apenas viver pela verdade do Evangelho, mas é anunciar esse Evangelho. E aqui eu não estou dizendo apenas frequentar uma igreja, porém, embora, quer dizer, na minha cabeça não há muita lógica, nós tendo condição de estar numa comunidade, de crer em Cristo, a gente não fazer parte de uma comunidade de fé. Acho que no nosso contexto, nós precisamos, se cremos em Cristo, se comprometer com uma comunidade de fé, que seja a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau, seja qualquer outra igreja que realmente professe uma sã doutrina. E o que é sã doutrina? É ter Deus no centro. São as mensagens, os estudos, a vida, o serviço, tudo isso acontecer a partir de Deus. Se nós cremos em Cristo, nós precisamos nos comprometer com a caminhada de fé junto do corpo de Cristo. Certo? Então, se não congregamos em uma igreja, repense esse seu critério e vamos conhecer um pouco mais da palavra. Comprometa-se. Corpo de Cristo. Paulo mesmo fala disso. Certo? Porém, o que nós não podemos esquecer é que, como cristãos, em comunidade, ou mesmo na nossa vida pública, particular, privada, nós precisamos ser discipulados por Deus, disciplinados por Deus, servir a Deus, servindo o próximo. Como está a tua relação com Deus e com o próximo? Como que está a relação entre fé e ação? Como está a tua relação entre fé e compromisso? Como está a nossa relação entre fé e oração? Como está a nossa relação entre fé e submissão? Pare, pense, ore, pondere, considere, se arrependa, peça perdão a Deus e siga. Siga firme. A missão está aí, precisa ser cumprida e Deus nos dá o privilégio de fazer parte dessa missão. Siga um pouquinho mais. Versos 9 e 10. Diz assim:
e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus fez mais do que apenas não, a palavra não é essa, né? Deus fez mais do que nos escolher no passado e de nos abençoar com suas bênçãos no presente. Deus também nos revela, como diz aqui, revelar o mistério da sua vontade. Isso aponta para o futuro. Quando pela fé nos apegamos a Cristo, nos aprendemos o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo na dispensação da plenitude do tempo. Existem pessoas, irmãos, que vivem sem um propósito maior de vida ou com um propósito errado. Existem muitos, e Deus também nos livre disso, porque nós estamos sujeitos, eu estou sujeito, você está sujeito, não se engane, mas muitos vivem sem um propósito maior de vida. Funcionam assim: acordam, trabalham, estudam, dormem, pagam contas. Quando dá tempo vai a uma igreja, mas espera, a história está seguindo numa direção e num objetivo. Conforme Paulo diz aqui, a história não é por acaso, não é fruto da sorte. Não estamos entregues à sorte do mundo. Não, a história está se cumprindo. O propósito de Deus, de alguma forma, está se cumprindo e ela aponta para a vida eterna com Deus. Só que nós vivemos isso desde já. Desde agora. Deus nos dá o privilégio de participar dessa história. Se comprometa também com essa caminhada de fé com Deus. Aí você está pensando, pastor, mas o senhor não sabe como está a minha vida. Pois é, eu não sei, mas Deus sabe. E mesmo assim, Ele mais uma vez hoje está te dando a oportunidade de você ouvir da palavra dEle, ouvir do perdão que Ele te dá em Cristo Jesus, de que Ele quer uma vida diferente para você. Ele quer que você seja a luz para o mundo, não porque a luz vem de você, mas porque você leva a luz que chegou até você por Cristo. Então você leva a luz de Cristo, você é a luz de Cristo. Nessa perspectiva, quando a gente compartilha dessa perspectiva de Paulo, a vida não é apenas vivida. A vida é um ato de adoração. A vida, nos seus mínimos detalhes, é para ser vivida para bendizer a Deus em todo o tempo. Porque nós temos sido abençoados de maneira tão profunda e tremenda. Ou será que Deus não tem nos abençoado? Pare e pense. Claro que tem. Em todos os detalhes da nossa vida, Deus nos dá não apenas aquilo que nós precisaríamos, mas Ele nos dá de uma forma tão abundante que podemos também abençoar outras pessoas, o próximo. Enfim, somos um povo abençoado por Deus. Siga um pouquinho mais, chegando aqui quase na parte final, versos 11 e 12, diz assim: olha, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aqui Paulo está falando da igreja. E não igreja apenas instituição, estrutura, enfim, longe disso. Mas Paulo aqui está falando de todos aqueles que creram. Todos aqueles que são como herança e têm como herança pertencer a Deus. São propriedade de Deus. Palavras como as usadas por Paulo aqui, escolhidos, predestinados,
na história de Israel, era utilizado apenas para Israel, que reconhecidamente sempre foi o povo escolhido por Deus. O povo lá da aliança. Porém, aqui Paulo abre esse leque, não apenas para Israel, mas para todo aquele que foi levado à fé em Cristo. Agora, santo, filhos de Deus, são para todos aqueles que adoram a Deus e servem a Deus. Essa foi a vontade de Deus também para Israel no passado, e essa é a vontade de Deus para nós hoje. A perspectiva de adorar a Deus e servir o próximo, e não o nosso próprio ego, choca-se com muito do que é ensinado hoje em dia. Principalmente pelo mundo de uma forma geral, porque o que mais se ouve por aí é que nós precisamos viver pela nossa felicidade. Então, se algo nos incomoda, se nós somos corrigidos em algum aspecto, isso aqui já não serve mais. Se determinada situação faz com que eu seja podado e que eu não possa desfrutar de tudo aquilo que eu poderia numa outra situação, eu já me afasto. A busca pela felicidade está no centro aí. A humanidade caída tem uma confiança assim profunda demais pela sua própria vontade. O problema é que tudo isso nos indispõe. Quando a gente vive para nós mesmos, ou para que a nossa felicidade seja atendida, muitas vezes eu vou deixar outras pessoas de lado, eu vou passar por cima de outras pessoas, eu vou menosprezar aquilo que Deus tem como missão para mim. Mas, graças a Deus, o povo de Deus, ao menos começa a inverter essa lógica. Pelo menos deve inverter essa lógica. Porque a nova vida em Deus tem novos valores, tem novas ideias, tem novos compromissos. Afinal, nós vivemos pela vontade nossa, não pela vontade de Deus. Vivemos pela vontade de Deus. E como é difícil, né? Mas a fé em Cristo, caminhar com Deus, pede a todo instante que a gente negue a nós mesmos, para que seja feita a vontade de Deus. Mas aí você fala, pastor, mas Deus quer que eu seja capaz? De maneira alguma. De maneira alguma. Porque Deus garante que quando nós diminuímos e Ele cresce em nós, nós somos as pessoas mais abençoadas que podem existir em todos os aspectos. Porque a nossa essência não está no que é próprio desse mundo. Mas nós vivemos a partir da bênção maior, que é Cristo, a certeza da reconciliação com Deus. Vamos encerrar agora com os dois últimos versos que lemos hoje, versos 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Selados, garantia, herança. Aqui temos verdades maravilhosas. Eu li uma ilustração durante essa semana, e eu achei ela muito oportuna para a gente entender esse trecho de como somos selados, separados para Deus. Sabe quando você vai comprar algo muito valioso, por exemplo, assim, um carro ou uma casa, e você precisa dar um sinal? Então você vai comprar lá, sei lá, uma casa de 300 mil. Você precisa
pagar lá um sinal de 10% da casa, de 30 mil reais, certo? Esse sinal não é apenas uma garantia da compra da casa. Ela é já parte da bênção que é você ter a casa. Então Deus nos sela através do Espírito Santo da mesma forma. Como assim, pastor? Quando o Espírito Santo de Deus vem até nós no Pentecostes, lê lá o início de Atos para você ver, porque Deus envia o Consolador, o próprio Espírito Santo de Deus habita em nós e sustenta a sua igreja. Então, quando Deus nos dá o seu próprio Espírito Santo, Ele não apenas está nos garantindo a vida eterna com Deus, o futuro eterno, mas Deus também está nos fazendo experimentar em muito o que será essa vida na eternidade. Porque viver o Espírito Santo, com o Espírito Santo hoje já é em parte desfrutar da vida eterna com Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos olhar para o passado e lembrar cada dia das bênçãos de Deus espalhadas por toda a história. Precisamos nos apegar ao futuro, porque temos a certeza da vida eterna com Deus, mas nós precisamos viver também o hoje, porque muito em parte ainda já vivemos o que Deus tem preparado para nós para a eternidade. Isso nós vivemos hoje, agora, nesse domingo, no relacionamento em casa, nos nossos pensamentos, planejamentos, compromisso, a nossa vida no trabalho, nossa rotina de oração. Eu quero concluir. Quero deixar algumas questões para você pensar, para mim pensar também. Será que algo precisa mudar na minha vida? Porque não é possível, depois de tudo isso que foi compartilhado, a gente achar que está tudo bem. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, pecados e falhas. Precisamos nos apegar a Deus e seguir em frente com fé, esperança, ânimo, tendo a certeza que somos um povo abençoados em Cristo, mas enviados para cumprir uma missão. Será que algo precisa mudar? Como que eu posso influenciar as pessoas que vivem comigo? Reserve um tempo especial para você pensar nisso. E realmente, que no final, toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado pela Tua palavra que é assim, ó Deus, cortante, que vai até o fundo da nossa alma, aonde muitas vezes nós nem queríamos que fosse, mas ela mexe. E nos mostra que temos muitas vezes andado distante do Senhor e alimentando o nosso próprio ego, confiando em coisas próprias desse mundo e nos esquecendo que a bênção maior que temos é o Senhor, ó Pai. É o privilégio também de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nos faz um povo, sim, cada vez mais santos em Cristo e que a gente cumpra a vontade do Senhor nessa vida. Com certeza não será a pandemia que vai impedir que a gente cumpra a vontade do Senhor. Aliás, creio que é exatamente esse tempo de lutas em que nós temos a oportunidade de ser luz para um mundo que parece perdido em trevas, ó Pai. Nos faz um povo que abençoa, que leva do Senhor a tantos que ainda não te conhecem. Muito obrigado por tudo, por todos que nos acompanham pela internet. Abençoa cada família. Dá uma semana produtiva a cada uma semana abençoada e que de fato a gente confie no sustento do Senhor hoje e sempre. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Quero te convidar para você nos acompanhar então nas redes sociais, assim que voltar ao presencial, venha, faça uma visita,
Hoje à noite, às 19h30, essa mensagem que acabei de compartilhar com vocês vai ser reeditada, novamente disponibilizada no Facebook, o vídeo gravado, né? E no YouTube também. Pegue lá, compartilha, porque quando a gente compartilha é a oportunidade que a gente dá de outras pessoas também receberem da palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, quero impetrar a bênção e que você tenha uma ótima semana, tá bom? Agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai e o consolo do Espírito Santo nos acompanhe hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.